engenheiro, mestre e doutor na área econômica de São Paulo, formado na USP, doutor honoris causa pela Academia Mundial de Educação com sede em Peru. Como podemos entender a democracia nos dias atuais? Olha, sabe que a democracia, como um regime de governo, né, muitas vezes é feito algumas confusões com relação ao conceito. Agora, é fundamental que desde lá do Aristóteles, passando aí por Alex de Tocqueville, a questão da democracia é muito clara, quando você entende que tem alguns pilares de sustentação desse regime, né, chamado democracia. A questão da liberdade dos indivíduos, né, a questão do Estado não ser muito maior do que aquilo que realmente a sociedade necessita e também evitar o excesso de centralização por o governo e instituir eleições onde todos possam participar. Esses são os pilares da democracia, né? Hoje, principalmente, é assim que nós vemos e é assim que deve funcionar um país cujo regime disse que é democracia. É dessa forma que ela tem que ser compreendida. Antigamente, somente participava do processo democrático quem tinha grandes propriedades, berços nobres, somente homens maiores de 21 anos. De que forma isso se apresenta nos dias atuais? Olha, a questão do voto, primeira coisa, né, nós não podemos confundir democracia com eleições. Quer dizer, o fato de você ter eleições num país, isso é uma condição necessária para um regime democrático, mas não é suficiente. Então, se nós pegarmos a importância das eleições, isso evoluiu muito, né? As eleições, muito antigamente, há um século atrás, mais ou menos, pensando em Brasil, realmente poucas pessoas podiam votar, o critério era por condição socioeconômica de voto e as mulheres eram excluídas desses votos também. Agora, desde pelo menos aí 60, 70, 80 anos para cá, o voto no Brasil passou a ser universal. Quer dizer, demoramos um pouco em relação a alguns outros países, mas o voto é universal, ou seja, todos que estão dentro da legislação, em termos de idade mínima para se votar, né, que no caso do Brasil é 16 anos, né, todos votam, independentemente de credo, independentemente de nível socioeconômico, independentemente se é homem ou se é mulher, né, se é pobre ou se é rico. Então isso significa o voto universal. Esse é um paradigma fundamental, é uma base de sustentação de um regime de democracia. Não é suficiente, mas é necessário que se tenha eleições universais e não é qualquer tipo de eleição. Porque muitas vezes, hoje nós temos inclusive alguns casos de países que se dizem democráticos, porque tem eleição, mas quando você acompanha o processo eleitoral desses países, vocês veem que de universal, de democrático, de liberdade, não tem nada. Tem apenas um processo eleitoral questionável e que muitas vezes as pessoas confundem achando que isso é democracia. E na prática a gente verifica que não é. Qual a influência que as urnas eletrônicas têm no Brasil e em outros países em relação à democracia? Olha, essa questão das urnas eletrônicas é muito interessante. Além de interessante, é preocupante. Porque quando se instituiu as urnas eletrônicas no Brasil, a primeira questão que se colocou é o seguinte, quer dizer, onde que é o berço da informática no mundo? Onde tudo começou, onde mais evolui rapidamente a questão da informática no mundo? Queiramos ou não, gostemos ou não, as pessoas gostem ou não, o fato é que a informática começou, né, e desenvolveu mais rapidamente, continua desenvolvendo mais rapidamente nos Estados Unidos. Ora, e lá não existe as urnas eletrônicas como nós temos aqui. Quer dizer, por que será que no berço da informática, onde mais evolui a informática, eles não adotam as urnas eletrônicas de forma generalizada nas eleições nos Estados Unidos? Assim como a maioria dos países europeus, muito mais desenvolvidos do que nós em todos os aspectos, do ponto de vista do direito, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, também não adotam as urnas eletrônicas. Por que será que isso acontece nesses países considerados mais desenvolvidos? É uma dúvida que se coloca desde quando o Brasil instituiu a urna eletrônica. E aí, com o passar do tempo, descobriu-se o seguinte, que essas urnas eletrônicas, embora elas facilitem muito a parte operacional das eleições, mas ela tem deixado algumas dúvidas em relação se realmente ela contribui para o aperfeiçoamento da democracia. Por quê? Porque descobriu-se, a partir de
de várias explicações de especialistas na área de informática, tanto dos Estados Unidos quanto de colegas aqui das universidades, da Universidade de São Paulo, da Unicamp, né? Colegas da área da informática, que ela deixa muito espaço para fraude. E eleições com fraude não combina com democracia, né? A liberdade de expressão através do voto tem que ser realmente livre, sem constrangimento e sem possibilidade de fraudar. Ou seja, se eu votei em A, o meu voto tem que ir para A, ele não pode ser direcionado para outro. Isso não é eleição universal, livre, eleição democrática. Isso nós temos percebido. Quer dizer, no Brasil há vários questionamentos sobre resultados de eleições, fatos que já ocorreram em várias eleições municipais, em vários municípios foram detectadas situações de fraude nas urnas eletrônicas. Outra coisa, você tem um problema nessas urnas eletrônicas que é quem trabalha com essas urnas eletrônicas, quem apura. Nós tivemos um fato muito curioso no Brasil, nas eleições mais recentes para presidente da República, que a abertura das urnas eletrônicas, o fechamento dos votos, se deu na presença de 2, 3 pessoas apenas do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ligado à organização das eleições presidenciais, e mais 2 pessoas do próprio tribunal. Quer dizer, é muito estranho isso. Por que 2, 3 pessoas para contabilizar o total desses votos? Por que não teve presença de representantes dos partidos? Presença de representantes de associações de classe da área jurídica, como a OAB, por exemplo. Quer dizer, isso gera dúvidas no processo. Isso gera dúvidas no processo. Aliás, no Brasil, muito provavelmente, né, uma situação intermediária que está sendo pensado é a questão do voto ser feito pela urna eletrônica, mas com um voto impresso também. Imprimir um comprovante para a pessoa saber exatamente que ela votou, em que urna votou. Porque hoje as urnas eletrônicas, seja as utilizadas no Brasil, ou seja, as utilizadas, por exemplo, num país que é mais conhecido, na Venezuela, né, essas urnas eletrônicas não permitem conferência. Não tem como você conferir se houve ou não alguma falha no voto. E coincidência ou não, a empresa que desenvolve essas urnas eletrônicas, a chamada Smartmatic, é uma empresa venezuelana. E cá entre nós, né? A Venezuela, dos últimos 20 anos, não tem sido um exemplo de democracia. É o caso típico. Lá tem eleições, mas eleições totalmente realizadas de forma equivocadas, um governo extremamente centralizador, um país onde nos últimos 20 anos o Estado é cada vez maior, né? O governo acha que o Estado é mais importante que a sociedade. Então, hoje, se você juntar a questão das urnas eletrônicas e a questão dessas características de governo, a Venezuela é um caso típico de país que parece que tem democracia e não tem democracia. Vou até dizer mais, e nós temos que ter cuidado para não caminharmos nessa direção. Eu digo o seguinte, se o Alex Tocqueville, se Aristóteles estivessem vivos, eles achariam um absurdo o que se fala hoje em democracia em determinados países do mundo, inclusive na Venezuela, nos últimos 20 anos. Então, democracia, ou você acredita nela, com todos os defeitos que ela possa ter, mas ainda ela é o melhor sistema de governo. Agora, pressupõe a liberdade do indivíduo, o respeito à propriedade privada, a descentralização do governo e um Estado que seja o mínimo possível. Aí você tem acrescido de eleições universais, que não possam ser fraudadas, aí você tem, né, os 5 pilares de um regime democrático. Isso é democracia. E quem defende isso tudo que nós falamos é um democrata. Fora disso, não pode ser considerado como tal. Segundo Alex Tocqueville, ao contrário do que as pessoas pensam, liberdade e igualdade não eram contraditórias, pois a democracia se realiza com liberdade e igualdade.